Eu quero a opinião de vocês, porque depois eu vou falar a minha aqui, porque senão eu já vou começar a azedar a prosa do início. Diga lá, Gustavo Figueroa. Ô Paulo, vamos lá. Eu concordo assim, plenamente com toda essa revolta, né? É uma vergonha uma empresa, inclusive, que é controlada, que não é de investimentos, né? De fundo de pensão. Para quem não conhece, a Invepar, que é a empresa controladora da 040, é fundo de pensão da Petrobras, se eu não me engano, e da Caixa Econômica de uma outra estatal, né? Você pegar o dinheiro desses pensionistas e aplicar nisso, tá aí o resultado. E aí, ô Paulo, a Via 040 ela está se resguardando, né, e foi o motivo pelo qual apresentou essa decisão da legislação, né, a legislação brasileira, inclusive recente de 2019, aonde prevê quando a empresa pede essa resolução amigável do contrato, que ela seja indenizada, né, que ela seja indenizada desses investimentos que ela fez, mas que ainda não foram amortizados. E aí o que acontece nessa situação? Quem celebrou, quem aceitou, a lei autoriza fazer isso, mas quem celebra esse acordo é a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Ela aceitou, né, esse pedido e tem que agora pagar a indenização. Então a Via 040, como não teve nenhuma sinalização do recebimento dessa indenização dos investimentos amortizados, ela foi e entrou na justiça respaldado na lei e nesse contrato que a ANTT lá em 2019 assinou com a Via 040. Então, Paulo, a situação é essa. Infelizmente, é uma tragédia, porque quando a gente olha para o serviço que a Via 040 prestou, principalmente nesse trecho entre Juiz de Fora e Belo Horizonte, é terrível, né? De mais de 200 e tantos quilômetros que ela deveria duplicar, ela duplicou somente 70, mas ela está aí se resguardada através da lei e principalmente de um documento, de um acordo, de um contrato que ela assinou com a NTT em 2019. Então, a justiça acaba dando essa suspensão da licitação até que se resolva o pagamento dessa indenização da Via 040. É duro, né, Paulo Leite? Mas, infelizmente, quem sofre nisso são os caminhoneiros, são as pessoas que transitam por essa estrada extremamente perigosa, colocando em risco as suas próprias vidas. Clara, eu confesso que essa notícia me dá ânsia de vômito. Então eu quero ouvir a sua opinião para que eu controle um pouco o meu estado de indignação. Quero primeiro ouvir a sua opinião. Paulo, assim, como bem falou Figueroa, obviamente ninguém está satisfeito com o serviço que foi prestado pela concessionária anterior, né, ou atual, naquele trecho, especialmente entre BH e Juiz de Fora. Mas nós vivemos sob leis, né? Existem leis no Brasil. E ela está amparada pela lei para receber indenização sobre aquilo que ela investiu e ainda não recebeu. Muita gente vai falar, mas ela não investiu nada. Não. Existem técnicas, existem formas de você levantar e comprovar o investimento e comprovar quanto recebeu. Então, ela afirma, e me parece, que ela investiu mais do que recebeu. Então, ela faz jus a esse valor que ela já deixou lá, por mais que não tenha sido um bom serviço. Infelizmente, Paulo, essa é a lei, né? Ela faz jus a esse recebimento. Não acho que ela está errada em ter ajuizado a ação, porque é um ente privado, tem dono, né? Tem que justificar aquilo ali, aqueles valores que eventualmente vão ser perdidos. O que tem que ser feito agora é o governo federal indenizar e tocar para frente, vida que segue. Aí vai falar, vai pagar 2 vezes? Não, não vai pagar 2 vezes, porque o que ela investiu e já está lá não será investido pela nova concessionária. Mas, Paulo, sabe que eu sempre digo, né? Às vezes eu falo assim, o Estado por si só é mais ineficiente que o privado. Aí alguém fala, então você quer me dizer que qualquer estatal ou ente público é ineficiente? Não, não é isso que eu quero dizer. Né? Pelo contrário, hoje existem vários ambientes em que tem grandes gestores de grande calibre e grande eficiência. Só que, devido à existência do direito público, sempre o público vai ser mais devagar do que o privado. Por quê? Por causa das leis, as leis do direito público. Nesse caso, a gente não está falando disso, mas é só um paralelo, uma analogia de que muitas vezes a lei acaba atrasando a nossa vida. Meus amigos, vocês falaram sobre a luz da lei e eu vou falar pela indignação, como um cidadão que viu
o não cumprimento daquilo que estava determinado pelo contrato de concessão. A Via 040, de 553 quilômetros, o Figueroa foi bonzinho, falou em 200, em 553 quilômetros duplicou apenas 73 quilômetros. Como cidadão, e aqui eu estou expressando a indignação do cidadão, dane-se a lei nesse momento, me desculpe a sinceridade, a Via 040 mereceria um pé na bunda. Bem dado. Porque, sem nenhuma obra realizada, cobraram pedágios. Quando ganharam a concessão, rapidamente construíram as praças de pedágio que estavam previstas na concessão. Estavam previstas. Mas rapidamente construíram as praças de pedágio e passaram a arrecadar. Então a Via 040 deveria retirar-se de mansinho, de fininho, pedir para fazer o número 2 e ir embora. Porque o que ela fez foi uma afronta à inteligência do cidadão de Minas Gerais. Ou do Brasil, que é obrigado a usar uma Via 040 como utilizou. Eu, particularmente, já falei aqui, viajo pouco de avião, não gosto, utilizo as estradas. Eu, particularmente, sofri com a má conservação, a não entrega de melhorias. Nesse trecho, por exemplo, de Belo Horizonte a Conselheiro Lafayette, não precisa ir mais longe, não. Cadê as obras de arte de Congonhas que estavam previstas em contrato que não foram construídas? A duplicação dos viadutos na cidade de Congonhas, cadê? Quando é que foi feita? Cadê? Está lá no contrato. Está no contrato de licitação. Mas o pedágio foi construído, rapidamente. Começaram a cobrar. Então, me desculpem, senhores, Figueroa, Claré, respeito a opinião dos senhores sob a luz da lei, sob a luz do direito, mas neste momento, como cidadão, eu acho que devia se dar um pé na bunda da Via 040 e passar logo para a nova concessão e ver se a nova concessão corrige esse equívoco e esse erro cometido pela 040. Mas diga lá. Paulo, eu não quero... Paulo, jogo rápido, só para assim, eu concordo plenamente com o que você está comentando, e eu acho que tem só um ponto importante sobre esse erro, né? E está certo mesmo, se ela não cumpriu o contrato, deveria ter realizado a rescisão, e não uma rescisão amigável, que foi o que foi feito em 2019 pelo DENIT. Então, sim, nessa situação que a gente chegou aqui agora, eu acho que o responsável por isso foi os gestores do DENIT lá em 2019, que assinaram esse contrato de rescisão amigável com a Via 040, entendeu, Paulo? Eu queria só falar que o Figueroa, quando o Paulo levanta a voz, o Figueroa abaixa a cabeça. Você vai me perdoar, Figueroa, mas o Paulo está errado. O Paulo está igual um TikToker agora, fazendo barulho e levantando areia. Ele rasgou a lei, rasgou a Constituição. Ah, vou me indignar. Ah, Figueroa, para com isso, cara. Não, senhor Claré, preste atenção aqui, ó. Depoimento do Gilmar de Contagem. Tá aqui, ele passou o WhatsApp pra gente. Trabalhei na Via 040 e falo com propriedade. O acordo feito em 2019 para a devolução da concessão previa a redução do valor do pedágio. E essa redução não foi feita, nem a realização das obras de infraestrutura. A Via 040 somente dedicou-se a dar uma precária manutenção. Não sou eu que estou falando isso. Quem está falando isso é alguém que trabalhou na Via 040, está aqui. A Via 040 é uma imoralidade, senhores. Agora, os senhores querem proteger a imoralidade sob a luz da lei. Eu não protejo imorais. Sob luz de nada, eu protejo imorais. Isso que esse cidadão está falando for verdade, a coisa muda de figura. Porque veja como as coisas são simples. Investiu, provou que teve investimento, não recebeu aquele investimento mínimo, tem que receber. Agora, se realmente for verdade o que ele está dizendo, foram meras manutenções, aí eu vou concordar com você. Seu Antônio Claré, olha aqui que os nossos espectadores dizem para o senhor aqui, ó. O senhor Matheus está dizendo aqui. Podemos falar então que as leis no Brasil funcionam? Ou funcionam só aquelas que somente prejudicam a população? Tá aí. Não sou eu que estou dizendo não, Claré. Não é o TikToker aqui de plantão que está falando, não. Não é o TikToker de plantão que está falando, não. Quem está falando é o povo.
Aqui, ó, o Janildo, quem falou isso foi o Matheus, tá? O Janildo tá dizendo aqui, boa noite, a 040 só fez pedágios. E nem manutenção conseguiram fazer direito, diz ele aqui. E é gente que utiliza a 040, utiliza a 040. Porque sabe qual é o problema, senhores? Os senhores estão aí sentados, lendo e vendo, e na luz da lei, né? Tudo bem, protejam-na, os senhores são operadores do direito, devem proteger a lei mesmo. Mas quem vai proteger aqueles que tiveram o seu direito de trafegar numa rodovia que devia ter sido melhorada e tiveram esse direito usurpado? Quem é que vai proteger? É o Ministério Público? Que vai falar pelo povo que trafegou numa rodovia mal conservada, gente que perdeu parente, gente que perdeu membro e amputado por causa de acidente na 040? Quem vai proteger esses caras? É o Ministério Público ou a lei que está protegendo essa concessionária michuruca? Esse aqui é o negócio. Ô Paulo. Infelizmente. Ô Paulo, deixa eu trazer um pouco aqui. Fica o Claré num extremo, o Paulo Leite no outro extremo. Aí as pessoas estão nos acompanhando aqui. Vou trazer um pouco mais de centralidade aqui para a discussão. É o seguinte. Mas reparem o absurdo e o combinado. Não, o Paulo falou. Ninguém me deu a palavra, entra o Figueiredo fingindo de centralizar. O Claré, guarde seus argumentos extremistas aí no seu cantinho, deixa o Paulo tomar uma água com açúcar ali. Eric Funes, providencia uma água com açúcar para o Paulo Leite e deixa eu falar com a nossa audiência aqui sobre o que está acontecendo. Pessoal, na minha opinião, o grande culpado de tudo isso que aconteceu é, obviamente, de não ter cumprido o contrato de manutenção e construção da Via 040, da rodovia 040 é a Via 040, obviamente. E por isso a União, na época, quando descobriu e foi toda comunicada das irregularidades, deveria ter rescindido conforme a lei e punido a Via 040 sobre as irregularidades e não cumprimento do contrato. Mas a União, em 2019, por meio da agência reguladora, a ANTT, celebrou um acordo amigável, onde aceitou que, depois de tudo que a Via 040 fez, a ANTT aceitou que fosse pago essas indenizações não amortizadas. Então, sim, eu acho que para quem a gente deve pedir realmente esclarecimentos é a ANTT sobre esse acordo, viu, Paulo? Ela sim precisa dar esclarecimento a toda a população aí do estado de Minas Gerais, principalmente nesse trecho onde ocorreu já a licitação que está prestes, né, a assinar o contrato aí. Para que o senhor não fique em prejuízo da sua opinião, senhor Claré, e depois me denuncie como ditador, eu vou deixar o senhor falar o que o senhor quer, por favor. Eu quero ouvi-lo. Não, a questão é muito simples, Paulo. Eu seria muito incoerente em esquecer a lei nesse momento, quando a lei beneficia supostamente quem está errado, mas que também traz segurança jurídica aos investidores do Brasil, e depois, num outro momento, dissesse que a lei não está sendo cumprida, num caso, por exemplo, de manifestantes que são presos por manifestarem, por opinar. Então, assim, eu tenho que ser coerente. Eu tenho que defender as instituições e as leis em todos os momentos, mesmo quando ela não é positiva para nós. Está errado? Então muda a lei, vote melhor lá para deputado e senador.